Eu comprei a casa dos sonhos dos meus pais com o dinheiro que ganhei traindo a confiança da minha irmã, e no dia da mudança, sorri enquanto via o ódio nos olhos dela se transformar em pavor puro. Eu os expulsei da velha casa em Alfama não com palavras, mas com um cheque de 3 milhões de euros que cheirava a vingança fria como o vento do Atlântico. E o karma? Não caiu sobre mim, ele dançou sobre ela, devagar, como as ondas que lambem as falésias de Sintra, afogando-a em mentiras que ela mesma tecera. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu assinava o contrato daquela vila em Cascais, com o mar a rugir ao fundo como um coro de fantasmas aprovadores. Tinha 28 anos, e o mundo que eu conhecia, aquela gaiola de azulejos rachados e segredos podres, acabara de se desfazer num piscar de olhos. Mas não era sorte, não. Era o fruto amargo de anos mastigados em silêncio, de noites em que o choro da minha irmã ecoava pelo quarto partilhado, misturado ao ronco do meu pai e aos suspiros da minha mãe por um futuro que nunca chegava. Eu era o mais velho, o responsável, o que devia carregar o fardo. Mas quem carregou, no fim, foi ela, ou assim pensei, até o veneno que injetei no nosso sangue familiar começar a circular de volta para mim. Tudo começou numa manhã de outono em 2015, quando o cheiro de pastéis de nata queimados invadiu a cozinha da nossa casa em Alfama. Eu acordara cedo, como sempre, para preparar o pequeno almoço antes de ir para o estágio no banco, um emprego miserável que pagava o suficiente para as contas de luz e os remédios da mãe. Ela tinha artrite reumatoide, daquelas que a faziam gemer como uma porta velha ao dobrar os joelhos. O pai, um pescador reformado com mãos calejadas pelo sal e pelo vinho do Porto, mal notava, estava sempre no café da esquina, a jogar dominós com os velhos do bairro, contando histórias de marés que nunca mais voltariam. E a Ana, minha irmã mais nova, com 22 anos na altura, era o sol deles, ou melhor, a lua que eclipsava tudo. João, passa-me o leite, resmungou ela, os cabelos loiros desgrenhados caindo sobre os olhos azuis que herdara da avó minhota. Eu obedeci, como sempre, porque era assim que funcionava, eu, o invisível, servindo os visíveis. Ela estudava arte na universidade, sonhava com galerias em Paris, mas passava mais tempo em festas no bairro alto do que com os pincéis. Eu pagava metade da propina dela com o meu salário de miséria, e ela retribuía com olhares de pena, como se eu fosse um cão fiel demais para o seu gosto. Naquele dia, o pai entrou tropeçando, o hálito azedo de aguardente. A Ana vai casar-se. O Miguel pediu-a em casamento ontem, no castelo de São Jorge. A notícia caiu como um trovão. Miguel era o filho de um construtor rico de Oeiras, daqueles que erguiam torres de betão à beira-mar para turistas ingleses. Eu sorri, apertei a mão do pai, abracei a mãe que chorava de alegria. Mas dentro de mim, algo se partiu, não inveja, não, era o reconhecimento de que, mais uma vez, eu era o esteio que sustentava o castelo de cartas deles, e quando o vento soprasse, eu seria o primeiro a cair. As semanas seguintes foram um vórtice de preparativos. Eu trabalhava turnos extras no banco, falsificando relatórios de empréstimos para clientes duvidosos, pequenos pecados que me valiam bónus sob a mesa. O casamento seria em Sintra, num palácio de contos de fadas, e a Ana exigia o vestido de uma estilista de Milão. É o meu dia, João. Tu percebes, não é? Ela pescava, e eu assentia, enquanto transferia mais euros da minha conta poupada para a dela. A mãe, com os olhos inchados de lágrimas felizes, sussurrava-me ao ouvido: és um santo, filho. Sem ti, nada disto seria possível. Mas os santos não duram em Lisboa. Uma noite, voltei tarde do banco e encontrei a casa em silêncio, demasiado silêncio. A porta do quarto da Ana estava entreaberta, e dela saía um gemido baixo, ritmado. Empurrei-a devagar, e o que vi congelou-me o sangue, ela, nua na cama que eu comprara com o meu suor, entrelaçada com o Miguel. Não era paixão, era transação. Ele murmurava números: o teu pai precisa de um empréstimo para a casa nova. Eu arranjo, mas tu. Tu ages como se fosses minha desde já. Ela ria, um riso de vidro partido, e respondia: feito. Mas mantém o João longe, ele é demasiado certinho, ia estragar tudo. Eu fechei a porta sem um som, desci as escadas como um fantasma, e sentei-me na cozinha sob a luz amarelada da lâmpada. O mar, lá embaixo, no terreiro do paço, lambia as pedras como se zombasse de mim. Traição. Não era nova na nossa família. O pai bebia o dinheiro da mãe, a mãe fingia sorrisos para os vizinhos, e a Ana. A Ana era o espelho de todos nós, mas com o veneno destilado. Eu podia confrontá-los, gritar, partir tudo. Mas não. Em vez disso, comecei a planear. O banco onde trabalhava tinha segredos, dossiês de clientes corruptos, transferências offshore para políticos de Belém. Eu sabia onde procurar, e sabia como usar. Os meses passaram num borrão de noites insones e cafés fortes. O casamento aconteceu sob o céu de Sintra, com chuvas finas que molhavam os convidados como lágrimas de deuses indiferentes. Eu estava lá,
de fato alugado, a sorrir para as câmaras enquanto a Ana desfilava no braço do Miguel, o véu esvoaçando como asas de gaivota. Obrigada, mano, sussurrou ela, beijando-me a face. Sem ti, isto não seria o mesmo. E eu respondi, de nada, mana. O que é família para isso? Logo depois, veio a primeira rachadura. O Miguel, com as suas ligações, arranjou um empréstimo para renovar a nossa casa em Alfama, 200 mil euros, garantidos pelo meu pai como fiador. Eu via os papéis passarem pela minha secretária no banco, via os valores inflacionados, as comissões que pingavam para bolsos errados. Não disse nada. Em vez disso, comecei a copiar ficheiros, a construir um dossiê que cheirava a enxofre. A Ana engravidou pouco depois, um herdeiro para o império do marido, disseram eles. A mãe chorava de alegria, o pai brindava com vinho tinto. Eu sorria, e guardava raiva como um vinho que fermenta nas caves do Douro. O nascimento do bebê, um rapaz chamado Tomás, foi o pretexto para a mudança. Precisamos de espaço, João, disse o pai, batendo-me nas costas com uma mão pesada. A Ana e o Miguel vão ajudar-nos a comprar algo maior. Tu ficas na velha casa, és solteiro, aguentas-te. Eu assenti, mas o plano já fervia. No banco, uma promoção veio, gerente adjunto, graças a uma dica que dei ao diretor sobre um cliente rival. O salário subiu, e com ele, o acesso a contas maiores. Comecei a investir, ações em energias renováveis, propriedades em Cascais que valorizavam com o boom turístico. Mas o verdadeiro ouro estava nos segredos que eu vendia, discretamente, a consultores em Madrid, que pagavam em bitcoins anónimos. 2 anos depois, em 2017, a bolha rebentou. O escândalo do banco, lavagem de dinheiro para oligarcas russos, disfarçada em hipotecas de vilas no Algarve. Os jornais de Lisboa gritavam manchetes, o primeiro-ministro convocava comissões. O pai, fiador inocente, perdeu tudo, a casa em Alfama foi penhorada, e ele e a mãe acabaram num quarto alugado em Chelas, rodeados de betão e sirenes. A Ana, com o Tomás ao colo, veio bater à minha porta, agora um apartamento modesto em Chiado, comprado com os meus primeiros lucros. João, por favor. Eles não têm nada. O Miguel. Ele está preso, investigações, tu sabes como é. Eu servi-lhe chá de limão, como nos velhos tempos, e ouvi enquanto ela chorava, uma maquilhagem borrando como tinta fresca na tela. Eu pensei que era amor, mano. Mas ele usou-me, usou-nos a todos. E eu? Eu disse, eu ajudo. Mas desta vez, faço à minha maneira. Naquela noite, transferi fundos, não para eles, mas para um fundo de investimento meu. Comecei a comprar propriedades, uma quinta no Alentejo, um apartamento no Porto. O dinheiro multiplicava-se, como ervas daninhas no jardim descuidado da nossa família. Em 2020, a pandemia caiu sobre Portugal como uma névoa espessa do Tejo. As ruas de Lisboa esvaziaram-se, os cafés fecharam, e eu, remoto no meu escritório improvisado, via o império crescer. Investi em vacinas, em tech que rastreava contágios, ironia cruel, lucrar com o medo. A Ana, divorciada agora, com o Tomás e dívidas que se empilhavam como faturas de eletricidade, ligava-me semanalmente. O pai está mal, João. Os pulmões, o vinho. E a mãe, sozinha. Eu enviava cheques pequenos, o suficiente para calar a consciência, mas não para curar. Dentro de mim, a raiva era um fogo lento, alimentado por memórias, o dia em que ela me acusou de roubar o colar da avó, só para o vender e comprar drogas leves, a noite em que o pai me bateu por não ser homem o suficiente para proteger a honra dela. Foi em 2022 que decidi agir. Eu tinha 35 anos, uma conta bancária que rivalizava com a de um deputado, e uma vila em Cascais avaliada em 3 milhões, comprada em leilão durante a crise, renovada com o toque de um arquiteto de Évora. Liguei ao pai, venham viver comigo. A casa velha. Eu cuido dela. Ele chorou ao telefone, a voz rouca como cascalho. A mãe, fraca mas esperançosa, embalou Tomás nos braços magros. A Ana veio também, relutante, os olhos baixos como uma criminosa no tribunal do Barreiro. A mudança foi um espetáculo, caminhões de mudanças serpenteando pelas estradas sinuosas de Cascais, o sol poente tingindo o mar de laranja como vinho derramado. Eu estava à porta, de camisa branca imaculada, a chave dourada na mão. Bem-vindos ao vosso novo lar, disse, e abracei-os um a um. O pai soluçou, a mãe beijou-me as faces, o Tomás correu para o jardim com relva verdinha. A Ana parou na entrada, o olhar varrendo os azulejos importados da Bahia, os sofás de cabedal italiano. Isto é, demasiado, João. Como? Eu sorri, trabalho duro, mana. E um pouco de sorte. As primeiras semanas foram idílio fingido.
Eu cozinhava bacalhau à brasa aos domingos, levava-os a passeios no guincho, onde as ondas surfavam como cavalos selvagens. O pai recuperava cor, a mãe andava sem gemer tanto. A Ana, instalada num quarto de hóspedes com vista para o mar, começou a trabalhar remotamente como designer freelance, graças a contactos que eu arranjei. Mas eu via os sinais, as chamadas dela para ex-amigos do Miguel, as noites em que saía para reuniões em Lisboa, o brilho nos olhos quando falava de oportunidades. Eu tinha câmaras, discretas, como as sombras nos cantos dos azulejos. Tinha dossiês, as dívidas dela com agiotas do Barro Alto, os empréstimos não pagos de uma galeria falida. E tinha o plano, a vila não era só um presente, era uma armadilha tecida com fios de seda e ferro. O contrato de doação. Tinha cláusulas, confidencialidade absoluta, proibição de vendas sem o meu aval. E o seguro? Cobria tudo, menos traições. Uma noite de verão, em julho de 2023, o karma começou a dançar. Eu voltei cedo de uma reunião em Madrid, voo privado, champanhe no ar, e encontrei a Ana no escritório meu, o portátil aberto num e-mail para um corretor, venda discreta da vila. Preciso de 500 mil rápido. O coração dela parou quando me viu na porta, a silhueta recortada contra a lua cheia sobre o Atlântico. João. Eu posso explicar. Expliquei eu. Mostrei-lhe os ficheiros, as transações dela com os agiotas, os cheques falsos que assinara em nome do pai, o áudio gravado dela a rir-se do irmão parvo com as amigas no Lisboa Factory. Tu usaste-nos a todos, Ana. Agora, eu uso-te. Liguei para o advogado, meu, não deles, e no dia seguinte, a polícia veio. Não pela vila, mas pelas dívidas. Ela era cúmplice involuntária no esquema do Miguel, lavagem de dinheiro através de obras de arte falsas. O pai e a mãe, devastados, imploraram, ela é família, João. Perdoa. Mas eu olhava para eles e via os anos perdidos, a minha juventude sacrificada no altar do favoritismo deles. Vocês escolheram-na sempre. Agora, escolham, fiquem na vila, sob as minhas regras, ou voltem para Chelas. Eles ficaram, claro. A Ana foi levada algemada, o Tomás chorando nos braços da avó. O karma não era vingança, era justiça, crua como o pão alentejano, dura como as falésias de Sagres. Mas o verdadeiro golpe veio meses depois. Eu expandi o negócio, uma firma de consultoria em fraudes financeiras, irónica, não. Clientes de todo o mundo, de Luanda a Nova York. A família vivia confortável, mas vigiada, jantares formais onde eu contava histórias de sucesso, sem nunca mencionar o passado. O pai envelhecia, a mãe sorria menos, e o Tomás. O Tomás crescia a perguntar pelo tinho João, que o levava à praia. Em dezembro de 2024, o inevitável aconteceu. A Ana, solta sob fiança, graças a um juiz corrupto que eu conhecia, apareceu à porta da vila numa noite de temporal. O vento uivava como lobos no Monsanto, a chuva batendo nos vidros como punhos furiosos. Eu sei o que fizeste, cuspiu ela, os cabelos colados ao rosto como algas. Usaste os ficheiros do banco para me enterrar. Mas eu tenho os teus, as tuas transferências, os subornos. Eu ri, um riso seco como o vinho do Dão. Prova, mana. Prova. Ela provou, ou tentou. Mandou e-mails, ligou para procuradores. Mas os meus ficheiros eram limpos agora, eu aprendera a lição dela. Em vez disso, os investigadores encontraram as dela, mais dívidas, mais mentiras. O julgamento foi em Lisboa, no Palácio da Justiça, com a imprensa a farejar como cães de caça. O pai testemunhou contra ela, as lágrimas escorrendo como o Tejo em cheia. Ela destruiu-nos, disse ele, e pela primeira vez, eu vi remorso nos olhos dele, por mim, não por ela. A Ana foi condenada a 5 anos, o Tomás ficou com a mãe, minha mãe, agora. E eu? Eu vendi a vila, não por necessidade, mas por catarse. Comprei uma quinta no Douro, vinhas que se estendem como veias verdes sob o sol implacável. Lá, convido-os para visitas, o pai planta uvas, a mãe borda mantas, o Tomás corre entre as fileiras. A Ana escreve cartas da prisão, pedindo perdão. Eu leio-as, queimo-as no fogo da lareira. Karma não é um deus vingador, é um espelho. E no meu, eu vejo não um monstro, mas um homem que, de uma vez, escolheu si mesmo. O mar de Portugal continua a rugir, indiferente, e eu, com os pés na terra do Alentejo, finalmente respiro livre. Não, o fim não era o dor sereno, era o começo de uma nova tempestade, uma que eu próprio invocara com o sal da vingança ainda nos lábios. Eu pensava que a prisão da Ana era o ponto final, mas o sangue é mais teimoso que as ondas do Cabo da Roca, ele volta, sempre, lambendo as feridas que julgávamos cicatrizadas. Naquela primavera de 2025,
quando as amendoeiras do Alentejo florescem como nuvens brancas contra o céu azul cobalto, recebi a carta. Não da prisão, da mãe. A caligrafia trêmula, tinta borrada por lágrimas ou chuva, pedia-me para voltar a Lisboa. O teu pai. Ele não aguenta mais. Vem, João. Pela família. Família. A palavra queimava como mostarda na língua. Eu estava na minha quinta, rodeado pelo cheiro terroso das vinhas recém-plantadas, o ar puro que limpava os pulmões da poluição do chiado. O Tomás, agora com 7 anos, corria entre as fileiras, rindo enquanto atirava pedras para um riacho seco. Timo João, conta a história da bruxa do mar outra vez. Eu contava, a lenda da sereia de Sagres que seduz pescadores para o abismo, mas dentro de mim, eu era a bruxa, sendo feitiços com fios de ouro e ódio. Dirigi de regresso a Lisboa numa manhã de névoa, o Audi ronronando pela A2 como um predador saciado. O Tejo surgia ao longe, prateado e traiçoeiro, e eu sentia o peito apertar como nas noites em que sonhava com a Ana algemada. A casa em Chelas, sim, eles voltaram para lá após a venda da vila, eu insistira, para recomeçarem do zero, era um cubículo de betão cinzento, paredes manchadas de umidade como veias varicosas. O pai jazia na cama, um esqueleto envolto em lençóis finos, o peito subindo e descendo como foles velhos. A pneumonia, disse o médico, um tipo magro de bigode, com sotaque madeirense, agravada pelo vinho e pelo remorso. João, murmurou ele, os olhos turvos fixando-se nos meus. Perdoa-me. Eu falhei contigo. A Ana. Ela era a fraca, e eu pensei que amor era protegê-la. Mas tu eras o forte. As palavras saíam entrecortadas, como golfadas de mar. Eu segurei-lhe a mão, calejada e fria, e pela primeira vez, não senti raiva, só um vazio vasto como o Alentejo. A mãe, ao lado, torcia um lenço, os nós dos dedos brancos como ossos. Ele quer confessar, filho. Sobre o colar da avó, sobre as pancadas. Tudo. As confissões vieram engolfadas, o pai admitiu ter vendido o colar para pagar dívidas de jogo, culpando-me para encobrir, as pancadas eram raiva contra si mesmo, projetada no filho perfeito. Eu ouvi, assenti, e quando ele adormeceu, ajudei a mãe a preparar o funeral, porque eu sabia que era o fim. O enterro foi simples, no cemitério dos prazeres, sob um céu de Lisboa que chorava chuvisco fino. O Tomás atirou uma rosa, a Ana não veio, proibida por lei, mas mandou uma coroa de flores silvestres, com um bilhete, pai, perdoa a filha pródiga. Naquela noite, sozinho no apartamento do Chiado que mantinha como base, abri uma garrafa de Porto Town e sentei-me à janela, vendo as luzes do bairro alto piscarem como estrelas caídas. O remorso do pai era um bálsamo parcial, mas não apagava as cicatrizes. Eu pensei na Ana, apodrecendo numa cela em Évora, e perguntei-me se o karma era mesmo justo, ou se eu o forjara demasiado afiado. Liguei para o advogado, acelera o processo de adoção do Tomás. A mãe não aguenta sozinha. Os meses seguintes foram um equilíbrio precário. Eu dividia-me entre a Quinta e Chelas, levando a mãe para consultas no Hospital de Santa Maria, onde médicos de batas brancas murmuravam sobre stress pós-traumático. Ela emagrecia, os olhos afundando como poços secos, e nas noites em que o Tomás chorava por a mamã presa, eu contava histórias, não de bruxas, mas de heróis que voltam do exílio. O teu tio João é como o de Sebastião, dizia eu, perdido no mar, mas regressa para salvar Portugal. Ele ria, os dentinhos brancos reluzindo, alheio ao veneno que corria nas veias da família. Foi o Tomás quem me salvou, ironicamente. Com ele, aprendi a perdoar, não a Ana, ainda não, mas a mim mesmo. Comecei a terapia, sessões com uma psicóloga em Belém, uma mulher de cabelos grisalhos e voz suave como o fado. A vingança é um ciclo, João. Quebra-o, ou ele quebra-te. Eu ria, cético, mas as palavras ficavam, fermentando como o vinho nas barricas da quinta. Investi mais no negócio, agora, a firma ajudava vítimas de fraudes, não só expunha culpados. Clientes vinham de todo o lado, uma viúva de Coimbra roubada pelo marido, um jovem de Faro com dívidas de cripto. Eu ouvia as histórias, via ecos da minha, e pela primeira vez, sentia propósito além da raiva. Mas o passado é como o nevoeiro do Tejo, dissipa-se, mas volta com o vento. Em agosto, uma chamada da prisão, a Ana queria ver-me. É o direito dela, disse o guarda, voz rouca de tabaco. Eu hesitei, mas fui, dirigindo pela A6 sob um sol que torrava o asfalto como pão no forno. Évora era uma cidade de romanos e templários, mas a prisão era betão moderno, grades frias como o coração que eu endurecera. Na sala de visitas, ela apareceu, magra, os cabelos curtos e sem brilho, os olhos azuis agora cinzentos como o céu de inverno. João, sussurrou ela, as mãos algemadas tremendo na mesa de metal. Obrigada por cuidares do Tomás. Eu
Eu errei. O Miguel, as festas, era tudo para fugir de ser a filha perfeita que vocês queriam. Eu cruzei os braços, o cheiro desinfetante queimando as narinas. Perfeita. Tu eras a eleita, Ana. Eu era o pau para bater. Ela baixou a cabeça, lágrimas pingando na mesa. Eu sei. E por isso, roubei-te a vida. Mas o karma. Ele caiu sobre nós todos. O pai morreu a odiar-me, a mãe mal come. E tu? Tu vives sozinho, com dinheiro que não compra paz. As palavras acertaram como um murro no estômago. Eu saí dali furioso, o carro devorando a estrada de regresso, mas o veneno dela infiltrara-se. Na quinta, sob as estrelas do Alentejo que pareciam olhos acusadores, bebi até ao amanhecer, revivendo cenas, o dia em que ela me acusou do colar, o riso dela com o Miguel, o choro do pai no leito de morte. Perdoar? Impossível. Mas ignorar? Também não. O Turning Point veio em outubro, num festival de vindimas no Douro, não a minha quinta, mas uma visita a vinhedos ancestrais, onde o vinho corre como sangue nas veias da terra. Levei o Tomás e a mãe, ele colhia uvas, sujando as mãos de púrpura, ela sorria pela primeira vez em meses. Um velho viticultor, rosto sulcado como casca de sobreiro, puxou-me de lado, o vinho bom vem da poda dura, rapaz. Cortas o mau, e o resto floresce. Eu assenti, e naquela noite, escrevi a primeira carta para a Ana, não de ódio, mas de verdade nua. Tu destruíste-nos, mas eu ajudei. O meu ódio alimentou o teu. Talvez, um dia, o Tomás nos una de novo. Enviei-a, e esperei. A resposta veio semanas depois, eu mereço a cela, mas o rapaz não merece a mãe morta. Ajuda-me a sair, João. Não por mim, por ele. Eu ajudei, contratei advogados top de Lisboa, testemunhei no apelo, admitindo o meu papel na armadilha. Eu a incriminei por vingança pessoal, disse eu no tribunal, voz firme como o granito do Rocio. O juiz, um homem de barba grisalha e olhos penetrantes, reduziu a pena para condicional. A Ana saiu em dezembro de 2025, o mesmo mês em que o mundo celebrava o Natal com luzes no Terreiro do Paço. O reencontro foi na minha quinta, sob um céu de estrelas como confetes. Ela chegou de táxi, magra mas ereta, o Tomás correndo para os braços dela com um grito de alegria. A mãe chorou, eu fiquei à parte, observando. Obrigada, murmurou ela, aproximando-se. Eu não mereço. E eu respondi, ninguém merece, Ana. Mas o karma. Talvez seja perdoar, não punir. Não foi fácil. As noites ainda trazem pesadelos, o pai gemendo, a vila em chamas, mas agora, partilho a mesa com eles. A Ana trabalha na quinta, aprendendo a podar vinhas, os mãos delicadas endurecendo com o trabalho. O Tomás ri, inocente, e a mãe? A mãe floresce, como as amendoeiras. O mar de Portugal continua a rugir, mas agora, eu ouço-o como uma canção, não como um rugido de fúria. O perdão é uma ilusão frágil, como o vidro dos copos de cristal que tilintam nas festas de Cascais, quebrando-se ao menor toque. Eu pensara que a saída da Ana da prisão era o capítulo fechado, mas a família é um novelo emaranhado, e puxaram fio solto a todos os outros. Em janeiro de 2026, quando o frio do Alentejo mordia como dentes de lobo, o telefone tocou à meia-noite. Era o Tomás, voz trêmula, tio João, a mamã. Ela foi embora. Disse que ia para Lisboa, mas não voltou. Meu coração parou, o quarto girando como um tornado de poeira. A Ana libertada, condicional, devia reportar-se semanalmente à junta, regras que eu impusera, ironicamente, para protegê-la. Levantei-me, vesti um casaco de lã grossa, e dirigi pela noite escura, as estradas vazias e quando o ronco do motor como um lamento. Cheguei à quinta ao amanhecer, o Tomás encolhido na cama da mãe, a avó ao lado, olhos vermelhos de insónias. Ela levou só uma mala, murmurou a mãe. Deixou uma nota, preciso de espaço para respirar. Não me procurem. Eu procurei. Sempre procuro. Liguei para contactos no Bairro Alto, informadores de antanho, sombras que se movem nos becos de Alfama. Nada. Depois, para o antigo advogado dela, um tubarão de terno cinzento que devia favores ao Miguel. Ela contactou um galerista em Porto, disse ele, voz sussurrada como segredo de confissão. Arte, João. Sempre a arte. Dirigi para norte, o Douro deixando-se para trás como um amante traído, o Atlântico à esquerda rugindo promessas vazias. Porto era uma cidade de granito e vinho, ribeiras onde o fado chora por amores perdidos. Encontrei-a no ateliê escondido nas galerias da Baixa, pincel na mão, o cheiro a trebentina misturado ao fumo de cigarro.
Ela pintava, não paisagens românticas, mas retratos crus, o pai no leito de morte, olhos acusadores, eu, com um sorriso de predador, ela própria, algemada, o rosto distorcido em agonia. Volta, disse eu, a porta batendo atrás de mim. Tomás precisa de ti. Ela virou-se, o pincel pingando cor vermelha no chão como sangue. E tu, João? Precisas de mim para quê? Para espiares o teu pecado de vingador. As palavras acertaram fundo, reabrindo feridas que eu julgava costuradas. Discutimos, vozes e quando nas paredes nuas, memórias voando como corvos, o colar roubado, o casamento comprado, a vila armadilha. Tu me puseste na prisão, gritou ela. Eu só queria viver, não destruir. Tu destruíste primeiro, rebati, a voz rouca. Mas ao vê-la ali, vulnerável sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada, vi não a vilã, mas a irmã, a menina que partilhara comigo sonhos de fugir para as praias do Algarve. Abracei-a, desajeitado, e ela chorou contra o meu peito, o sal das lágrimas misturando-se ao suor. Voltámos juntos, o carro cheio de telas embrulhadas, o silêncio entre nós pesado como névoa do Rio Douro. De regresso à quinta, o Tomás correu para ela, e pela primeira vez, vi amor puro, não o tóxico da nossa infância, mas algo novo, frágil. A mãe cozinhou, sopa de cação, fumegante e reconfortante, e sentámo-nos à mesa de carvalho, as velas tremulando como corações expostos. Desculpa, murmurou a Ana, olhando para mim por cima da colher. Eu fugi porque o peso era demais. A prisão mudou-me, mas o ódio que plantei ainda cresce. Eu assenti, e nessa noite, pela primeira vez, contei a minha parte, as transferências ilegais no banco, os subornos que me fizeram rico, o prazer sádico ao vê-la cair. Eu era o monstro, Ana. O karma caiu sobre mim primeiro, solitude disfarçada de sucesso. Falámos até ao amanhecer, desfiando o novelo fio a fio, e quando o sol nasceu sobre as vinhas, algo se partiu, não em destruição, mas em libertação. Mas o equilíbrio é ilusório em Portugal, terra de terremotos e marés altas. Em março, o escândalo rebentou de novo. Um jornalista do Público, farejador como um cão de aguas, publicou um artigo, O Banqueiro Vingador, como um irmão destruiu uma família por 3 milhões. Fontes anónimas, talvez um ex-colega do banco, talvez a Ana num momento de fraqueza, vazavam os dossiês. O telefone tocou sem parar, repórteres, credores antigos, até o procurador-geral. Afirma-me em fraudes financeiras. Sob investigação, clientes fugindo como ratos do navio. Eu fechei a quinta aos visitantes, barricando-nos como em cerco medieval. O Tomás perguntava por que as pessoas gritam na TV, tio, e eu respondia com mentiras suaves, é só um jogo, miúdo. A Ana, irónica, tornou-se a âncora, deixa-me ajudar. Eu sei de arte, mas também de mentiras, posso falar com a imprensa, contar a verdade sem te afundar. Deixei-a, relutante, e ela foi brilhante, entrevista no Jornal da Noite, voz firme, olhos no ecrã, a minha família sofreu, mas o João salvou-nos. A vingança foi mútua, e agora, perdoamo-nos. O artigo seguinte foi diferente, redenção no Alentejo, uma família reconstruída após a queda. As investigações pararam, favores de juízes, dossiês perdidos, e a firma sobreviveu, mais forte, focada em reabilitação. Mas o custo. A mãe adoeceu de novo, stress transformado em úlceras que a faziam curvar como oliveira velha. Eu contratei enfermeiras de Évora, mas via nos olhos dela o medo, e se o Tomás souber, João? E se ele nos odiar como nós nos odiamos? Não odiou. O rapaz, com a resiliência das crianças portuguesas criadas em contos de fada e futebol, adaptou-se. Começámos tradições, vindimas familiares, onde colhíamos uvas rindo, sujando as roupas de púrpura, noites de histórias à lareira, onde a Ana pintava enquanto eu narrava lendas do Tejo. Ela vendia as telas online, arte da dor redimida, chamava-lhes, e o dinheiro pingava, suficiente para uma vida simples, longe do luxo que nos corrompera. Em junho, o clímax veio com um furacão, literal, um daqueles temporais atlânticos que fustigam o sul como punição divina. A quinta tremeu, vinhas inundadas, o riacho transbordando como veia cortada. Trabalhámos juntos, eu e a Ana cavando valas, a mãe vigiando o Tomás, gritando ordens como General Minhota. Quando o sol voltou, 3 dias depois, as vinhas estavam salvas, mas uma barrique rachara, o vinho derramando-se na terra como lágrimas. Perda, disse eu, ajoelhado na lama. Não, contrapôs ela, mão no meu ombro. É fertilizante para o próximo ano. Naquele momento, sob o arco-íris que se curvava sobre o Alentejo como ponte para o além, eu soube, o karma não caíra, evoluíra. Deixei a firma em mãos de sócios, foquei na quinta, vinhos orgânicos, rotulados Karma Tinto, uma mistura de castas antigas com notas de amargor e doçura redimida.
A Ana abriu uma galeria pequena em Évora, expondo obras de ex-reclusos. A mãe recuperou, tecendo tapeçarias que contavam a nossa saga em fios coloridos. Tomás. Ele sonha ser viticultor, ou pintor, ou ambos. O mar continua a rugir, mas agora, eu navego nele, não como vingador, mas como sobrevivente. A família, outrora veneno, é agora vinho, forte, complexo, feito para durar. A redenção tem o gosto do vinho acabado de engarrafar, agridoce, com promessas de maturação, mas sempre à beira de azedar se não vigiado. Eu julgava que o furacão nos unira para sempre, mas Portugal é terra de contrastes, o sol escaldante segue a chuva torrencial, e o amor familiar pode virar ódio num sussurro. Em setembro de 2026, quando as vindimas enchiam o ar de mosto fermentado, o passado voltou a bater à porta, não com um telefonema, mas com um homem. Alto, de fato cinzento e olhos frios como o granito do Gerês, apresentou-se como Sr. Carvalho, investigador privado. Em nome de Miguel Santos, disse ele, estendendo um cartão de visita laminado. O nome acertou como um arpão, o ex-marido da Ana, o construtor que apodrecera na prisão por fraudes maiores que as nossas. Solto há meses, parolado por bom comportamento, ou subornos, quem sabe. Ele quer o filho de volta. E compensação pela vila que perdeu graças à interferência familiar. Interferência. A palavra era um eufemismo para a minha vingança meticulosa, os dossiês que eu plantara anos antes. Eu ri, um riso seco quicou na sala de provas da quinta, rodeado por barricas de carvalho português. Compensação. Diga ao Sr. Santos que o karma não aceita cheques. Mas dentro, o pânico subia como bolhas no vinho. O Tomás, agora com 8 anos, era o único inocente no nosso circo de horrores. Liguei para a Ana imediatamente, ela estava na galeria de Évora, a voz ofegante ao telefone. Ele contactou-me ontem. Ameaças veladas, João. O miúdo é meu sangue. Reunimos-nos naquela noite, a família ao redor da mesa de carvalho, velas tremulando como nervos expostos. A mãe torcia as mãos, os nós inchados pela artrite, não deixem que levem o neto. Já perdemos tanto. Tomás, alheio, desenhava uvas roxas num caderno, mas os olhos grandes traíam medo, ele ouvira sussurros, sentia as sombras. A Ana, endurecida pela prisão, propôs, confrontamo-lo. Eu falo com o Miguel, sei os botões dele. Eu neguei, não. Deixo isso comigo. Advogados, injunções, o sistema que eu conheço. O confronto veio em Lisboa, num café discreto do Chiado, onde o aroma a galão mascava o cheiro a traição. O Miguel chegara cedo, o rosto marcado por anos de cela, rugas profundas, barba grisalha, mas os olhos ainda predadores, como tubarão que fareja sangue. João, o vingador, zombou ele, estendendo a mão que eu ignorei. Pensaste que acabara? A Ana era minha, o miúdo é meu. E tu? Tu deves-me 3 milhões. Negociei, não por fraqueza, mas estratégia. Ofereci uma quantia modesta, para o Tomás, com cláusulas que o mantinham longe, visitas supervisionadas, sem direitos parentais plenos. Ele riu, um som gutural como o fado de Amália, não quer dinheiro. Quero ver-te cair, como eu caí. Revelou então o golpe, tinha gravações, não minhas, mas da Ana, conversas antigas onde ela planeava vender a vila, implicando-me indiretamente em fraude. O público adorará a sequela. Saí dali tremendo, o café frio na veia como veneno. De regresso ao Alentejo, contei à família, e o pavor instalou-se como geada nas vinhas. A Ana culpou-se, eu fui fraca, João. As gravações eram do nosso pior tempo. Mas eu vi além, o Miguel não queria só o filho, queria destruir o que construíramos, a redenção frágil. Contratei detetives meus, ecarcéticos de Lisboa que rastreavam o digital como pescadores o mar. Descobrimos, ele planeava um processo de custódia, financiado por credores antigos, e vazamentos para a imprensa. O contra-ataque foi psicológico, não legal, aprendi com a terapeuta de Belém que a vingança melhor é a que cura. Convidei o Miguel para a quinta, sob pretexto de negociação amigável. Ele veio, arrogante, o carro de luxo, alugado, notei, estacionado entre as vinhas. Servi-lhe o karma tinto, o vinho que fizera da nossa dor, e enquanto bebia, mostrei-lhe não dossiês, mas fotos, o Tomás colhendo uvas, rindo com a avó, a Ana pintando ao pôr do sol, eu, ajoelhado na terra, mãos sujas de terra alentejana. Isto é família, Miguel. Tu perdeste-a por ganância. Não a roubes ao miúdo. Ele hesitou, o copo tremendo na mão. Contei a minha história, não a versão vingativa, mas a humana, o pai morrendo, a mãe frágil, a Ana redimida na cela. O Tomás não precisa de um pai ausente, precisa de amor presente. Lágrimas, raras nele, brotaram, e ele confessou,
a prisão quebrara-o, o orgulho era casca vazia. Assinámos um acordo ali, no ar doce de mosto, visitas mensais, sem custódia, e silêncio mútuo. Ele partiu ao anoitecer, o carro sumindo na poeira como fantasma exorcizado. Mas o alívio foi curto. Dias depois, a Ana encontrou uma carta na galeria, anônima, mas com o selo do Miguel: se mudares de ideias, o miúdo é meu. O medo voltou, e com ele, a paranoia. Instalei câmaras na quinta, alarmes que bipavam como corações acelerados. Tomás começou a ter pesadelos, acordando a gritar: não me levem, e eu, o tinho forte, sentia-me impotente como um barco sem leme no Tejo. A crise culminou em novembro, num fim de semana de Todos os Santos. Visitámos o cemitério do pai em Lisboa, flores de crisântemos amarelos no túmulo, o vento do Atlântico carregando ecos de orações. Tomás perguntou: o avô perdoou mamã? A Ana ajoelhou-se, olhos no mármore: sim, meu amor. E nós perdoamos uns aos outros. Mas na viagem de regresso, o carro avariou, sabotagem, descobriram os mecânicos de Évora, travões cortados, fios soltos. O Miguel. Ou alguém pague por ele. Chamei a polícia, GNR local, uniformes verdes e rostos sérios, e o inquérito começou. Provas apontavam para capangas do Porto, ligados ao ex-marido. O Miguel negou, mas o pânico o traiu, ligou-me à noite, voz embriagada: para com isto, João. Eu só queria o miúdo para me sentir homem de novo. Eu gravei a chamada, lição aprendida, e entreguei à justiça. Ele foi reaprisionado, por violação de condicional, e o processo de custódia morreu com ele. O inverno trouxe paz gelada. Tomás acalmou, voltando aos desenhos de uvas e mares. A Ana e eu fortalecemos a galeria, expondo obras que contavam histórias de segundas chances, redenção em cores, o tema. A mãe, milagre, bordou uma tapeçaria da família reunida, fios entrelaçados como vinhas. Eu plantei uma nova casta na quinta, híbrida de tempranil e toriga, chamada perdão branco, seco, limpo, para lavar o palato. O karma, aprendi, não é queda, é ascensão lenta, passo a passo na terra fértil. O mar ruge, mas nós navegamos. A paz é como o vinho do Alentejo em barrica velha, parece eterna, mas umidade ou descuido pode azedá-la num instante. Com o Miguel de volta à cela, julgava que o novelo familiar se desenredara por completo, mas as raízes corrompidas persistem sob a terra, brotando em formas inesperadas. Em fevereiro de 2027, quando as chuvas do inverno transformavam as vinhas em lagos espelhados, a mãe caiu, não de doença, mas de um acidente na cozinha da quinta, óleo derramado, um passo em falso, o crânio batendo no azulejo como noz madura. Eu estava em Lisboa, numa reunião com investidores, agora, a firma expandira para consultoria ética, ajudando startups de Évora a navegar fraudes cibernéticas. O telefone vibrou, a Ana, voz partida como vidro. Vem rápido, João. Ela não acorda. O hospital em Beja era um labirinto de corredores brancos, cheiro antissético misturado a café fraco. A mãe jazia na UTI, tubos serpenteando como veias artificiais, o monitor bipando um ritmo irregular. Tomás, pálido como leite coalhado, agarrava a minha mão: a avó vai acordar. Não vai, tio. Não acordou, coma profundo, murmuraram os médicos, sotaque alentejano arrastado como mel. Fratura no crânio, hemorragia interna, as hipóteses eram 50-50. A Ana e eu revezávamos-nos ao lado da cama, noites insones onde o tempo se esticava como queijo de serpa. Isto é culpa minha, sussurrou ela uma madrugada, os olhos inchados. Eu devia ter limpado o chão. Eu sacudi a cabeça. Culpa é o nosso vinho velho, Ana. Bebemos demais dele. Os dias viraram semanas, o coma persistindo como teima de mula minhota. Tomás parou de desenhar, os olhos vazios como praias em maré baixa. Contratei uma psicóloga infantil de Lisboa, a mesma que me ajudara, e ela diagnosticou trauma acumulado, o pai preso, o avô morto, agora a avó em limbo. Ele precisa de estabilidade, disse ela, voz suave. Mas estabilidade? Na nossa família, era miragem no deserto do Alentejo. Foi o coma que nos forçou a confrontar o não dito. Sentados no quarto estéril, com o bip do monitor como metronome, a Ana abriu-se. Na prisão, sonhava com isto, perder todos, ficar sozinha com o vazio. Mas tu construíste uma ponte, João. Porquê? Eu hesitei, olhando para a mãe imóvel, o rosto sereno como uma dona em azulejo de Mafra. Porque o ódio me consumia. A vila, os 3 milhões, era prisão para mim também. Perdoar-te salvou-me. Ela chorou, e eu juntei-me, lágrimas quentes no silêncio do quarto. Chamámos o Tomás, e juntos, contámos histórias à avó, a vindima do furacão, o regresso dela da prisão,
as tapeçarias que tecera. Acorda, mana, sussurrei à mãe. Temos mais fios para entrelaçar. Milagre ou karma, 3 semanas depois, os olhos dela piscaram, lentos, confusos, mas vivos. Onde? O Tomás murmurou, e o quarto explodiu em soluços de alívio. A recuperação foi lenta, como vinho a decantar, fisioterapia em Beja, onde ela reaprenderia a andar com muletas de carvalho, sessões de fala com logopedas que mascavam consoantes como azeite. Nós adaptámo-nos. A Ana fechou a galeria temporariamente, focando na mãe. Ele vendia ações da firma para financiar cuidados privados. O Tomás floresceu, desenhando retratos da avó, forte como leoa, e até ajudou na quinta, regando vinhas com regador pequeno, rindo quando a água salpicava. Mas o acidente reabriu velhas feridas. Rumores na vila, a família amaldiçoada, com prisões e quedas, olhares tortos no mercado de Évora. Um vizinho, velho agricultor de sobreiros, puxou-me de lado. Cuidado, rapaz. O mal que semeias volta com as chuvas. Eu ignorei, mas o medo instalou-se. E se o karma fosse cíclico, não linear? E se o próximo golpe fosse nosso? A resposta veio em maio, com o calor que faz o ar tremular sobre as planícies. Um envelope anónimo na caixa de correio da quinta, fotos granuladas, eu e a Ana abraçados no hospital, o Tomás sozinho na vindima, legendas venenosas, segredos da família vingadora. Chantagem, Clara, 100.000 euros, ou as fotos vão para a imprensa. O remetente. Assinatura, um amigo do Miguel. O pânico foi visceral. Liguei para a polícia de Évora, inspetor com bigode espesso, cheiro a tabaco, mas ele avisou, sem provas, é ar quente. A Ana, ao ver as fotos, empalideceu, é ele, ou alguém dele. Da prisão, ele tem contactos. Decidimos contra-atacar à nossa maneira, tracei o envelope, um carimbo postal de Lisboa, contratei o investigador Carvalho, ironicamente, agora do meu lado, para infiltrar. A caçada levou-nos ao submundo do Bairro Alto, bares enfumaçados onde o fado cobre conversas sujas, informadores com tatuagens de âncoras desbotadas. Descobrimos o chantagista, um ex-sócio do Miguel, um rato chamado Rui, vivendo num sótão em Moraria, rodeado de dívidas de jogo. Confrontámo-o à noite, eu e a Ana, ela com spray de pimenta no bolso, eu com a gravação da voz dele num telemóvel. Para, disse eu, a porta rangendo como aviso. Ou a polícia sabe dos teus cheques falsos. Ele cedeu, suando como porco no espeto, foi o Miguel, por carta. Queria vingança final. Devolvemos as fotos queimadas, e ele jurou silêncio, selado com um cheque meu, para recomeçar. De regresso ao Alentejo, exaustos mas vitoriosos, brindámos com o perdão branco, o vinho fresco lavando o amargor. A mãe, agora de pé firme, juntou-se, basta de sombras, filhos. Vivam a luz. E assim fizemos. Expandimos a quinta, turismo sustentável, visitas guiadas onde contamos a história do vinho da redenção, sem detalhes sórdidos. A Ana reabriu a galeria com uma exposição, ciclos quebrados, telas de famílias partidas e remendadas. O Tomás, inscrito numa escola de Évora, trouxe amigos para brincar nas vinhas, enchendo o ar de risos infantis. Em julho, o sol pleno, celebramos o aniversário da mãe, 65 anos, bolo de amêndoa de Elvas, fogos que pintavam o céu como aurora. O karma, dessa vez, sorriu, um crítico de vinho do Porto provou o karma tinto, escreveu um néctar de resiliência humana. Pedidos choveram, e pela primeira vez, o dinheiro serviu não para armadilhas, mas para futuro, um fundo para o Tomás estudar arte ou enologia, uma ala na casa para a avó. O mar ruge distante, mas aqui, na terra, plantamos raízes profundas. O ciclo da vida em Portugal é como as estações do Douro, o inverno desnuda as vinhas, mas a primavera sempre rebenta em verde tenro, teimosa contra o granito. Com a chantagem esmagada e a mãe recuperada, eu pensava que o karma se aquietara, um deus pagão satisfeito com os sacrifícios. Mas deuses são caprichosos, e o nosso teste final veio não de fora, mas de dentro. O Tomás, aos 9 anos, descobriu a verdade. Foi numa tarde de agosto de 2027, o calor do Alentejo pregando as folhas como selo em carta antiga. Ele remexia na arrecadação da quinta, caixas de memórias que eu guardara, relíquias da vila de Cascais, contratos amarelados, fotos do casamento da Ana, um recorte de jornal sobre o escândalo do banco. Encontrou o dossiê, não o original, mas uma cópia que eu deixara, para lições futuras. Sentou-se no chão poeirento, lendo com olhos famintos, e quando saí do lagar, mãos roxas de mosto, encontrou-me com o papel tremendo na mão pequena. Tio João. Isto é verdade. Tu puseste a mamã na prisão. E o avô? Morreu por causa disso. A voz dele quebrou, olhos azuis, iguais aos da Ana, cheios de confusão e dor. O mundo parou, o zumbido das cigarras silenciou,
o ar ficou espesso como mel. A Ana, ao ouvir o grito, correu da galeria adjunta, a mãe mancando atrás com a muleta. O que se passa? Perguntou ela, mas o Tomás já fugia para o quarto, porta batendo como sentença. A noite caiu pesada, estrelas indiferentes sobre as vinhas. Sentámo-nos na varanda, o vinho intocado na mesa, e debatemos, contar tudo, ou mentir. A mãe, sábia agora com os anos, decidiu, a verdade, mas com amor. Ele merece saber quem somos, não quem fingimos ser. Batemos à porta dele, entramos devagar, como em catedral antiga. O Tomás encolhia na cama, boneco de pano, um pescador que eu lhe dera, apertado contra o peito. Contei primeiro, a infância roubada, o favoritismo que doía como sal na ferida, a vingança que cozinhara devagar como ensopado alentejano. A Ana acrescentou a sua parte, as fraquezas, as escolhas erradas, a prisão que a quebrara e refizera. A mãe falou do remorso, das noites em que rezara a Nossa Senhora de Fátima por perdão. Nós erramos, meu neto, disse ela, mão no joelho dele, mas o amor. O amor consertou-nos. Como conserta uma família. Ele chorou, golfadas profundas, como o Tejo em cheia, e perguntou, então, eu sou mau sangue também? A pergunta partiu-nos o coração, e quando dúvidas que eu tivera aos 10 anos, vendo o pai beber. Abracei-o, o cheiro a criança misturado a poeira. Não, Tomás. Tu és o vinho novo, puro, forte. Nós éramos o mosto azedo, mas tu fermentas o melhor. Os dias seguintes foram exame de fogo. Ele recusou a escola, trancou-se com desenhos sombrios, famílias partidas por raios, vinhas secas. A psicóloga veio de Lisboa, sessões no jardim onde as oliveiras sussurravam consolo. É normal, disse ela. Crianças processam trauma através de arte. A Ana pintou com ele, telas conjuntas, cores misturando dor e esperança, e ele veio às praias de Odeceixe, onde as ondas lavam pegadas na areia. Vê, miúdo, o mar apaga, mas lembra. Nós escolhemos o que fica. O Turning Point veio em outubro, vindimas tardias sob um céu de nuvens fofas como algodão doce. Tomás quis ajudar, não como brincadeira, mas a sério, tesouras na mão, cortando cachos com cuidado, suando sob o sol. Isto dói um bocado, queixou-se, ao podar o excesso. Mas se não cortar, a planta morre, não é? Eu assenti, e ali, entre fileiras verdes, ele sorriu pela primeira vez, como uma família. Cortar o mal para crescer. A avó organizou uma festa da verdade, jantar ao ar livre, com bacalhau assado na brasa, vinho tinto e histórias cruas. Contámos tudo, sem filtros, mas com humor amargo, como o fado que ri da dor. Tomás riu quando descrevia a vila como castelo de papel, chorou quando falámos do pai dele, mas no fim, ergueu o copo de sumo, pelos erros que nos fazem fortes. O karma, enfim, coroou-se, não em queda, mas em riso partilhado. Com o outono, a vida normalizou-se. O Tomás voltou à escola, desenhos agora vibrantes, famílias dançando em vinhas, mares calmos. A Ana expandiu a galeria para online, vendendo para colecionadores de Paris e Nova York. A mãe, sem muletas, bordava mantas para o mercado de Natal em Évora, fios de esperança. Eu vendia firma, focando na quinta, vinhos premiados, um enoturismo que atrai famílias de todo o país. Venham provar a redenção, dizemos nos folhetos. Em dezembro de 2027, o ciclo fechou-se, visitámos Lisboa para o Natal, luzes no terreiro do Paço dançando como estrelas. Passeámos por Alfama, a velha casa agora de outros, mas memórias sussurrando nos becos. O Tomás comprou pastéis de nata com o seu dinheiro de mesada, partilhando com a avó, doce como o perdão. A Ana e eu trocámos olhares, cúmplices, não inimigos, e eu soube, a vingança fora o fermento, mas o amor, o vinho final. Hoje, aos 40 anos, olho para as vinhas do Alentejo e vejo não cicatrizes, mas videiras robustas. O Tomás sonha grande, talvez enólogo, talvez artista, e nós, os adultos quebrados, somos o solo fértil. O karma caiu, sim, mas como chuva que nutre, não como raio que destrói. O mar de Portugal ruge eterno, mas nós, família refundida, navegamos com velas cheias